uma das piores desinformações é a desinformação econômica, porque não é exatamente para a maior parte das pessoas fácil entender todos os parâmetros, os indicadores da atividade econômica. Então, eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo, fazendo os comentários, de como você consegue criar uma desinformação econômica, misturando dados, informações, sofismas, pegando realmente dados que existem, mas misturando isso dentro de uma narrativa com viés que não vai na profundidade realmente dos números, porque eles sabem, esse pessoal que eu vou mostrar aqui agora, que a maior parte dos ouvintes que estão ali não tem condições de fazer um juízo de valor dos dados que eles estão passando, estão misturando as coisas e fazendo as pessoas já concluírem aquilo que a narrativa deles previamente já está planejada. Então, fiquem atentos. Quando se trata de dados econômicos, você tem que ir nas fontes primárias, tem que estudar, tem que ir atrás realmente de pessoas isentas que vão debulhar aqueles números e mostrar. Já tem um ditado antigo, se você torturar os números, confessa o que você quiser, principalmente na estatística, né? Então vejam aqui, eu vou fazendo alguns comentários ao longo aqui do vídeo da desinformação econômica que essa turminha aqui tenta passar os mortadelas, né? Então vamos lá, olha aí, atenção, atenção. A lógica disso é absurdo, Breno, porque eu voltei agora de Angola, né? O pessoal na alfândega abriu minha mala para ver se eu não tinha dólares, entende? Porque eu poderia levar até $5.000, uma coisa assim. País comunista. Bom, o sistema de controle aduaneiro é do século passado, né? Dólar impresso, né, que você escondia na mala, ou no sapato, ou na cueca, enfim, todas as coisas que a gente já teve no Brasil. Hoje, você vai no BTG Pactual, você pede transferir 50 milhões para um paraíso fiscal, né? Bom, aí já vai minha crítica aqui. Como assim o BTG Pactual transfere para paraíso fiscal? Você acha que o BTG Pactual é tipo assim, Banco Master? Você acha que é isso, que é uma boca de porco? Que você vai lá no BTG Pactual e fala, me transfere não sei quantos milhões para esse paraíso fiscal, aonde? Aonde? Lá em Singapura? Lá em Hong Kong? Né? Num local totalmente... Claro que ele não vai fazer isso. Então o cara usa esse papo de paraíso fiscal. Você acha? Você acha que é verdade? Agora, o problema é que os ouvintes que estão vendo, ele não sabe disso. Que um banco sério como o BTG Pactual não vai fazer isso. Não vai transferir, né? Mas porque ele precisa de um banco correspondente, que é um banco americano, um outro banco, para fazer a transferência. Então, assim, isso não vai rolar. Então, esquece. Isso aqui é bravata, é balela, né? Vamos continuar aqui, ó, com a bravatinha, ó. É só fazer enter, entende? O BTG Pactual, eu contei mais de 30 filiais em paraísos fiscais do BTG 30 Pactual. filiais em paraísos fiscais. Né, eu queria que ele me apresentasse a lista. Entende? Me apresenta a lista, cara. O processo. Apresenta a lista. De certa maneira, agora a gente tem regras do jogo, leis e controles que são do século passado, da era analógica. Quando o dinheiro hoje é imaterial, é simplesmente uma informação e você passa a drenar de maneira radicalmente diferente. Você privatiza Vale... Agora, deixa eu uma coisa, Ladislau. No processo, no debate sobre desdolarização no BRICS, poderia chegar o momento onde esses meios digitais de pagamento que cada país já desenvolve, o Brasil com o Pix,
a China com seu método. Poderia haver uma unificação desses meios digitais de pagamento por mera conversão Olha cambial, a cabeça por do exemplo. comunista. Onde ele vai chegar? Eu poderia usar o Pix para comprar um produto chinês. Esse produto chinês, na hora que eu vou comprar o produto chinês, faz o câmbio da moeda chinesa para a moeda brasileira. O que eu vou fazer com a moeda chinesa? O que eu vou fazer com a moeda chinesa? Enfiar no saco? O que eu vou fazer com a moeda chinesa? Eu vou comprar alguma coisa em outro lugar? Funciona muito bem se você tem uma relação com a Arábia Saudita, né? Vende petróleo e compra bens da China. Funciona? Funciona. Agora, o que eu vou fazer fazendo transação com a moeda chinesa? Que é, inclusive, uma moeda artificial, né? A moeda que é negociada e tal. Da China é uma moeda artificial, o yuan, artificialmente mantido pelo governo chinês. E o cara está achando que agora os países do sul global vão se unir, né? Exército de Brancaleone vão se unir para fazer negociações. Eles não vão usar o dólar. Pergunta quanto a China tem de reserva em dólar. Isso eles não falam. Quantos trilhões eles têm de reserva em dólar? Mas vamos lá. O produto chega na minha casa e vice-versa. Você poderia ter um sistema digital único que tirasse o fluxo comercial dos países do BRICS em relação aos cartões de crédito de bandeira americana? Não tem nem dúvida. Não só é viável, como está sendo estudado de maneira extremamente intensiva. Certo? Pega os trabalhos do novo Banco de Desenvolvimento, pega, enfim, a parte das reuniões do BRICS, a extensão de, inicialmente, as trocas serem pagas, a gente, por exemplo, com a Argentina, sem precisar passar pelo dólar, certo? Isso é absurdo, porque eles cobram uma tarifa de intermediação. Isso aí é atravessador. Lembra dos comerciantes ali no Nordeste? Enfim, os caras que quem ganhava era o atravessador, não era nem o consumidor, nem o produtor, certo? Nós temos um sistema assim, e o dólar é um sistema de atravessadores financeiros. Veja o que o cara me fala. O dólar foi criado há mais de 200 anos. É uma moeda estável. Por isso que muita gente quer negociar em dólar. É claro que se você está ali na fronteira com a Argentina, e hora você compra de Argentina, hora você vende para a Argentina, você pode fazer uma conta, né, em moeda. Mas, cara, a maior parte dos bens que você tem que comprar do mundo, as moedas não são conversíveis. O real não é conversível em outras moedas. Então, cara, você tem que ter uma âncora de referência. Então, os caras estão falando uma enorme besteira. Mas sabe aquela besteira? Aquela coisa assim? Vamos continuar para nos divertirmos. Que hoje, na era do dinheiro imaterial, a gente não precisa dele. Certo? Não. Agora, isso está sendo estudado, expandido muito rapidamente. Certo? A China tem um papel central. É só você pegar o real, é só você pegar o real e ir em qualquer lugar da Europa, lugar do mundo, e tentar entregar o real. Você podia levar o real, certo? Certo? Do que ele está falando, ele está falando da questão digital. Mas você podia, por exemplo, levar o real e falar assim, estou comprando isso lá na Áustria, na Hungria, na Polônia. Estou comprando isso, estou te dando real. Ele não quer. Então, não é o meio digital que vai resolver esse problema, meu filho. Você vai fazer uma transação com a Polônia de reais para a moeda da Polônia, né? O euro. O cara não quer, cara. Ele fala, não, primeiro você converte esses reais em dólar. Aí você vem aqui e me paga em dólar, entendeu? Então, assim, sabe, é uma coisa tão primária, mas tão primária, né? Mas para os mortadela funciona esse papinho. Eles têm um público mortadela que fica se alimentando dessas baboseiras. Então, vamos lá. Ó. Ela pode ser uma moeda reserva extremamente sólida, né? A China já está fazendo experiências, por exemplo, ela tem uma grande dívida com os Estados Unidos, certo? Estão ali aplicadas no Tesouro Norte-Americano. Não é dívida, é reserva. Norte-americana. Não é dívida, agora, é reserva. Eles fizeram um sistema que é o seguinte, os atestados dos dólares que eles têm
ali nos Estados Unidos, certo? Isso permite a eles de negociar os direitos, por exemplo, da Arábia Saudita, a esses dólares que é simplesmente uma dívida que os Estados Unidos têm com eles. Ou seja, eles geram um dólar digital, entende? Sobre a base da dívida que eles têm com os Estados Unidos têm com eles. E daí? As inovações estão avançando com extrema rapidez. Tá? Agora, o básico é o seguinte, a gente tem que depender do dólar, depender do SWIFT. Sim. Né? Sim. A China já criou, o SWIFT é um sistema norte-americano em que você transfere dólares. Por exemplo, eu fiz uma palestra em Portugal, eles me pagaram através do SWIFT, né? E no SWIFT eles me cobraram uma taxa de intermediação de mais de 10%, né? E levou dias. Se você tem renda de aluguéis, você precisa escutar o que eu tenho para te contar. Bom, toda pessoa que recebe um aluguel, ela aluga um imóvel. Agora, no sistema, o CIPS chinês, certo? É instantâneo praticamente. E praticamente com gratuidade, porque transferir o dinheiro imaterial não tem custos. O computador simplesmente transmite uma informação. Você recebeu em yuan? Recebe em yuan, então. Mais volume quando são 2 bilhões. Vai usar o sistema chinês? Certo? Porque 2 bilhões é acrescentar 3 zeros ali. A pessoa não se dá conta dessa instantaneidade dos fluxos financeiros o cara vai e do imenso potencial que se abre digital, para a gente mandar um baú para o conjunto dos, a gente está falando de uma moeda de referência, de atravessadores, o que eles chamam de toll booth economy, os americanos, né? É a economia de pedágios. Né? Para passar o dinheiro, você tem que cobrar pedágios. Eu sei que... Vindo agora para o tema do tarifaço, quais são os efeitos, finalmente, do tarifaço agora vamos entrar, na economia brasileira? Olha, o primeiro ponto é que as exportações para os Estados Unidos representam apenas 12% das exportações do Brasil. Tá? Isso é extremamente importante, porque, por exemplo, você tem países muito exportadores, como a Coreia do Sul, por exemplo, o Taiwan, que a dependência... De novo, é aquela coisa do disfarce. Tá bom, ele pode ser 12%, tal, mas o que é importante para o Brasil? Sabe o que o americano exporta para o Brasil? Coisas de alto valor agregado. Motores de avião, chips, software, licenças. Então, na pauta americana, o Brasil realmente pode até ser pífio, mas para o Brasil, são itens extremamente importantes. Você sabia que no Brasil já não se produz mais nem pneu de avião. Você tem que importar até pneu para a frota de aviões que tem no Brasil. Então, assim, você está falando do quê? Você está falando do quê? Que para o americano pode não ser tão importante o que ele exporta, por exemplo, para o Brasil e tal. Mas para o Brasil é muito importante o que vem dos Estados Unidos, meu filho. A gente não exporta commodities, a gente não importa commodities dos Estados Unidos, a gente importa coisas de alto valor agregado. Vamos lá. Das exportações é central. Nós temos uma dominância, nós temos um amplo mercado interno, então a gente não depende tanto, das exportações e das exportações dos Estados Unidos. Para os Estados Unidos. Então, o fato que isso atinge só 12% já dá espaço de negociação muito forte. Né? No plano comercial, não no plano político, que é o que efetivamente eles... Sim, a gente exporta commodities e importa coisa de alto valor agregado. Outra dimensão tem uma ampla margem de negociação. Os Estados Unidos dependem de muitos produtos brasileiros. Sim, eles vão morrer. No troca-troca ali das informações, das pré-negociações que estão se fazendo, já tem 1.388 produtos que estão se excluindo, né? Porque os Estados Unidos tem certos produtos que, se os Estados Unidos não recebem, a fábrica deles precisa dessa parte no produto final deles, e essa parte da produção dos Estados Unidos vai parar.
certo? É uma dependência de importações brasileiras. Olha a ideia. Então, Olha a ordem ideia de grandeza, o impacto efetivo deve ser da ordem de 4%. Né? Isso é uma. Ou seja, o Brasil não está tão dependente assim dos Estados Unidos. Não. Muitas não está dependente. O Brasil não consegue suprir a demanda por combustíveis, como óleo diesel e gasolina. O Brasil não consegue simplesmente usar ele não tem autossuficiência em fertilizantes, não tem autossuficiência em máquinas grandes agrícolas, como a John Deere, e o cara vai me dizer que não, o Brasil ele não tem problema nenhum. Não, ele não tem problema nenhum. Ele não precisa dos Estados Unidos. Não precisa dos Estados Unidos. Não precisa da Microsoft, não precisa do Google, né? Não precisa da Oracle, né? Não precisa comprar chip da NVIDIA, certo? Então vocês vejam o nível, né? O nível para os mortadela, né? Olha lá. Tendências pontuais. Algumas empresas estão praticamente 100% dependentes dessa exportação. Isso significa que, com medidas do governo, com BNDES e outras medidas, você terá que dar um suporte temporário a essas empresas para reorientarem os seus mercados para outros países. Né? Ou seja, nós vamos ter sim... Não é essa situação de desespero econômico que alguns veículos da imprensa conservadora não tem problema nenhum. É pilantragem, gente, é pilantragem. Vai exportar suco de laranja para a China. Na escala Richter, vai botar de navio. Vai levar um terremotinho e tem mais. Para chegar o suco de laranja. No curto prazo, é óbvio que você tem um impacto, certo? Porque as medidas foram e ameaças. Isso aqui não é negociação comercial, é porrete, tá? É relação de força. Certo? Agora, no curto prazo, você tem impactos evidentes de reorientação, tá? Com esses limites que eu mencionei. A mais longo prazo, Breno, os efeitos são muito positivos. Muito positivos. Porque vários países atingidos pelas tarifas, com os Estados Unidos, estão buscando alternativas entre eles. Ou seja, você está fortalecendo de maneira muito ampla o chamado Sul-Sul. Né? Lá, vai começar essas reorientações. A patuscada. Tem uma parte das exportações também que pega, por exemplo, o Chicago Board of Trade, né, para os commodities, como soja e outras. Uma gigantesca bolsa de commodities do mundo. Simplesmente, você vende no mercado internacional e você não fica tão dependente, em particular, não é uma empresa que tem um contrato com um importador norte-americano e só produz para eles. Né? Todas as commodities entram no mercado internacional e se reorientam. O que esse cara está falando? Agora, é muito mais importante... Que empresa entrou no mercado internacional? Impacto Singapura vai comprar? Estrutural de médio prazo e longo prazo, que é criação, enriquecimento, se torna, de repente, mais caro exportar para os Estados Unidos, se torna, de repente, mais barato exportar para a África do Sul, para a China, para a Indonésia e outros. África do Sul fudida. Ou seja, você vai ter uma rearticulação dos países do Sul, que é extremamente positivo. Né? Angola também vai comprar? As pessoas não têm muito esse mapa na cabeça, mas a gente usa hoje o norte global e o sul global. O sul global. Aí o cara entra no mito, o norte global, ordem de grandeza, são 15% da população mundial. Pega América do Norte, Europa Ocidental, Austrália, Japão, Coreia do Sul, enfim, esses grupos, tá? Nova Zelândia e tal. Isso aí é 15% da população. Sim, mas eles estão controlando 3/4 da riqueza. Né? Ou seja, é mesmo? A riqueza está indo para lá, em particular através desse sistema dos vários drenos de intermediários. E aí você vai desviar os drenos? Que eu mencionei, você vai desviar os drenos para onde? Agora, os países do Sul, em particular nas reuniões do BRICS, eles hoje têm plena consciência de que cada um negociar um fiozinho de melhoria com o norte global não vai resolver grande coisa. Olha a articulação
Olha a utopia. Sul-Sul, entre eles, em particular com o apoio gigantesco da China, e voltando ao mantra da China. Aí falando o seguinte, 1 bilhão e 400 bilhões na Índia, tudo cagado. Quase 1 bilhão e 400 na China, 800 e tantos milhões cagados. Esse pessoal não compra nada, meu caro. Não compra nada. Então, assim, o fato de você dizer que o sul global, porque precisa tudo, é tudo pobre, cara. Não vai comprar nada, não vai ter nada. Sem falar da corrupção, né? Que grande parte desse país do sul global, você veja na África, né? É dominado pela corrupção. Por isso que eles não crescem, por isso que eles não se desenvolvem, né? E muitos deles são todos totalmente socialistas, né? Aí que eles não desenvolvem mesmo, né? Então, para terminar, ó. Número global, tá? A China central, que a China tem um PIB efetivo de 37 trilhões de dólares. Não fala do PIB per capita. Isso para um PIB mundial de 115 trilhões. Fala do PIB per capita. Então, a China divide por 1,4 bilhão em particular, de pessoas. Em todas essas áreas que não é só a moeda que é imaterial, certo? O conhecimento de tecnologias, a informação, as fórmulas de novos medicamentos, a pirataria, tudo isso aí é informação. Viaja online. Sem leis trabalhistas, países, né? Sem apoio. Claro, né? Eu não prevejo, tá? Porque você fazer previsões, de repente aqui estoura uma guerra, sai uma bomba e muda tudo. Mas em termos de onde a gente deve trabalhar, é que a gente pode realmente reorientar, né, e construir a complementaridade inter-países no conjunto do Sul-Sul, né? Tanto por razões políticas, porque a gente tem que cortar essa forma de exploração. Breno, as pessoas não se dão conta, tá? Saiu agora uma pesquisa do endividamento externo de 140 países em desenvolvimento, feita pelos noruegueses. Está no meu site também. Veja bem, em média, esses 140 países, 42% do orçamento deles, que deveria ser utilizado para saúde, educação, fomentar a indústria, etc., 42% do orçamento desses países mais pobres do Sul são para pagar juros sobre a dívida externa. Principalmente na África para a China. Eu pego Angola, tá? Eu tive lá várias vezes. Angola exporta petróleo. Um país comunista. Mas está mão de grupo, porque eles não têm a tecnologia correspondente. É claro que está fudido. É claro que está Como eles não têm indústria e têm necessidades básicas no país, claro que eles não tem. importam. É um país comunista. Nessa importação, eles geram dívidas externas. Então, o petróleo que eles exportam, em vez de servir para financiar a indústria, a saúde, a educação, financiar o pós-petróleo, financiar o futuro, a modernização do país, está sendo utilizado para pagar juros sobre a dívida, porque eles precisam importar coisas básicas que não têm. É claro, um país comunista, como Angola, certo? Se ferrou totalmente depois da Revolução dos Cravos, dos anos 70, se ele não conta, e agora está reclamando que está fudido, que só tem commodities para exportar e tal. Foi aquela ganância e tal. Os comunistas acharam que, como aqui tem petróleo, tem minerais, tem não sei o que, então a gente vai dizer, não, cara, depende do regime político de que você está submetido. Então, Angola não vai para lugar nenhum, cara, vai continuar na merda. Sinto muito para os angolanos, mas vão continuar na merda, tá bom? Então é isso aí. Então, foi um pequeno extrato, se você chegou até agora aqui nesse ponto do vídeo, não esqueça, coloca o joinha aí, né? E fique esperto com essa turma da desinformação, né? São os socialistas nostálgicos do Brasil. Grande abraço.